A paz do Senhor para você e a sua família. Parece que hoje não se pregam mais a verdade como antes, ou como deveria pregar. É a sensação que nós temos. Mas antes de afirmarmos isto, devemos entender uma coisa. O Evangelho de Jesus, ele é no sentido de entendimento, é progressivo. A mensagem é uma só, ela não se altera, mas ela desenrola-se para nós, se mostra-se ou se torna mais clara, ou em outras palavras, Deus não nos revela toda a verdade de uma só vez. Jesus, quando estava aqui com o seu discípulo, ele mesmo disse para eles: tenho muito o que vos dizer, mas vocês não suportarão agora. Eles não teriam capacidade, estrutura para ouvir toda a verdade que Jesus gostaria de falar. Jesus não estava mentindo, mas omitindo, mas quando viesse o Espírito Santo, revelaria para ele toda a verdade que seria necessária para os seus discípulos. Então isso quer dizer que Deus, aos poucos, conforme o amadurecimento individual de cada pessoa, ou até mesmo a igreja, de um modo geral, vai tendo uma compreensão mais clara e profunda das Sagradas Escrituras no decorrer dos tempos, conforme o tempo vai passando. Mas e a questão da verdade não ser transmitida como antes? Devemos entender que nem tudo que fora pregado no passado é verdade. Apesar da intenção em agradar a Deus, houve muito equívoco, assim como pode acontecer nos dias de hoje. A intenção em agradar a Deus levou muita gente à religiosidade, a criar suas próprias doutrinas, tentando usar a Bíblia como base. Por outro lado, nós percebemos que a coragem, a disposição de transmitir as verdades reveladas para as pessoas, hoje nós temos poucos homens e mulheres de Deus que têm essa audácia de transmitir, claro, com sabedoria, que transmitir as verdades de Deus de forma descontrolada, não com amor, não vai criar o efeito como deveria, ou pregar uma verdade com tanta rigidez, sem primeiro tirar a trave do próprio olho, não funcionará, porque a verdade que devemos pregar não é apenas de forma verbal, mas sim também de maneira comportamental. Precisamos entender isso. Viver o Evangelho é uma maneira de pregar sem precisar, algumas vezes, estar falando tanto. O apóstolo Pedro diz que algumas mulheres ganhariam seus maridos que não gostavam de ouvir a palavra, mesmo sem elas falarem nada, apenas com seu comportamento interior. Então nós precisamos entender algumas coisas com a boa vontade de se agradar a Deus, se proibia tudo e existia muito radicalismo, muito zelo pela doutrina, mas com pouco conhecimento daquilo que se estava transmitindo. Mas precisamos levar em consideração a intenção, a boa vontade, o esforço de agradar a Deus. O que nós percebemos hoje, que apesar do crescimento, entre aspas, teologicamente, as nossas mensagens muitas vezes têm pouca consistência fundamental no sentido bíblico. Elas vêm com muitas misturas, vêm com muitos adereços, muitos enfeites, muitas propaganda, parece mais
uma propaganda, um comercial de um produto do que a anunciação das verdades do Evangelho. Então o Evangelho ele tem sua própria característica, que é falar o que Jesus em carne falaria se estivesse entre nós. E nesse sentido percebemos que faltamos muito. Muitas pregações que nós ouvimos na atualidade, mesmo que elas tenham sua clareza e com algumas até a profundidades, muitas vezes, percebemos pouca essência espiritual. É igualmente aquele que faz por profissionalidade, faz porque alguém ensinou. Mas nós precisamos pregar a verdade, anunciar a mensagem de Cristo como ela é, muitas vezes desagradando as pessoas, muitas vezes entristecendo as pessoas, mas pregar o que Jesus pregaria. Nós faltamos muitas vezes com a verdade enquanto pregamos para agradar as pessoas, com medo de perder almas para outra igreja e não para o mundo. Faz com que muitos pastores, pregadores, não preguem a verdade que Jesus gostaria que pregassem. Isso precisa melhorar. Deus abençoe.